Olá, esse é mais um Saúde Zen e no vídeo de hoje eu te mostro as folhas de uma fruta que podem reduzir o açúcar no sangue em até 75%. É isso mesmo. Não sai daí que eu vou te mostrar como tudo isso funciona. Vem comigo. Eu sinto que as pessoas já entenderam que estar com a glicemia alta não é uma boa notícia. Mas será que já está claro por que isso acontece e quais são as principais consequências de a gente ir deixando a glicemia alta? Então é disso que eu quero falar aqui hoje também. Bom, aí você foi lá no médico e ele te deu a seguinte notícia: você está com a glicemia alta. E aí o que isso quer dizer? Toda vez que o seu médico te fala isso, ele está querendo dizer que o açúcar presente na sua corrente sanguínea está em excesso. E isso não começou com uma mágica, isso começa no nosso processo de alimentação. Então, toda vez que a gente tem um excesso de consumo de açúcares e carboidratos simples, então são os pães, as massas, os bolos e os docinhos também. Então, toda vez que a gente tem um excesso desse tipo de alimento, a gente pode ter uma sobrecarga de açúcar no nosso sangue. Então quer dizer que todo carboidrato faz mal, então a gente deve cortar tudo? Bom, não é tão simples assim. A glicose é o principal combustível. Depois a gente pode ver mais pra frente que existem outros tipos de combustíveis muito legais que o nosso corpo pode aproveitar. Mas para quem faz um consumo de carboidratos de um jeito saudável, vê que a glicose é o principal combustível para fazer todo o nosso maquinário funcionar. Mas a gente também sabe que tudo em excesso pode causar sobrecarga e fazer mal, né? E quando a gente tem um aumento da glicose, então a gente foi comer um prato de macarrão, a gente tem um aumento da glicemia. Então toda vez que a nossa glicemia sobe, quem entra em ação quando a gente está bem saudável é a insulina, que é o hormônio secretado pelo pâncreas. E o que a insulina faz? Bom, ela basicamente funciona como umas chaves. A insulina fica de olho, vê que o açúcar está chegando e começa a abrir as portinhas das células para aquele açúcar entrar, aquele açúcar que mais tarde vai virar combustível. Mas imagina que você consumiu 10 vezes mais do que seria adequado para o seu organismo ter um combustível legal, para o maquinário funcionar legal. Bom, vai ficar aquele açúcar todo para fora das células, né? E é aí que começam os problemas, porque não é só a glicemia que fica alta, aquele açúcar fica sobrando ali e o nosso sangue começa a ficar glicado, cheio de glicose, mais viscoso. E o que isso pode causar pra gente, além das consequências óbvias que a gente já conhece ou imagina, né? Que é o diabetes tipo 2 e o aumento de peso, já que o açúcar em excesso também pode virar gordura acumulada. Então, quais são as outras consequências graves que esse excesso de açúcar pode causar pra gente? Vamos lá entender. Uma das consequências bem sérias e que nem todo mundo relaciona são as doenças cardiovasculares. Isso mesmo, diabetes e doenças cardiovasculares podem andar juntas. Aliás, de acordo com a International Diabetes Federation, mais de 80% das mortes de diabéticos estão relacionados a problemas cardíacos. Isso mesmo. O diabetes, quando ele está fora de controle, ele potencializa processos inflamatórios. E aí você tem um risco, um aumento do risco de infarto, AVC e endurecimento das artérias. Outro problema que a gente pode ter se a gente vai deixando a glicemia alta e o diabetes acontecer é a retinopatia diabética. Isso mesmo, é um problema muito sério na nossa visão, porque essa complicação ela danifica os vasos sanguíneos que a gente tem dentro da retina dos nossos olhos, né? E aí, em estágios mais avançados, a gente pode ter cegueira, catarata e glaucoma. Terceiro problema que pode estar ligado ao diabetes e que pouca gente sabe é a impotência sexual. Isso mesmo. Olha só o que esse jornal chamado Diabetic Medicine publicou, que
a impotência sexual, ela pode impactar a vida de mais da metade dos homens diabéticos. Isso mesmo, mais da metade. E por que isso acontece? A gente não falou que a glicemia alta é quando tem um excesso de açúcar, o nosso sangue começa a ficar melado, viscoso, e aí a gente começa a ter problemas na circulação. E para ter uma boa ereção, o que precisa estar funcionando muito bem? A circulação, o desempenho dos nossos vasos sanguíneos, né? O fluxo de sangue precisa estar muito bem, circulando em alta potência para a gente ter uma ereção firme. Bom, só para citar aqui mais alguns problemas do diabetes, né, relacionado a essa confusão no nosso sistema circulatório, nos vasos sanguíneos, a gente ainda pode ter lesões nos rins, já que esse mau funcionamento dos nossos vasos sanguíneos também atrapalha os nossos rins. Essa dificuldade do fluxo sanguíneo também pode fazer com que a gente tenha uma dificuldade de curar as nossas infecções. Como o nosso sangue não está circulando livremente, levando oxigênio para todas as partes e nutrientes para todas as partes, a gente pode ter um problema também de cura nas infecções. Além disso, outro problema muito comum relacionado ao diabetes é o pé diabético. Então, como a gente tem aquele problema de circulação, de fluxo sanguíneo, o nosso sangue não chega corretamente ao nosso pé, a gente não tem a circulação desejada e ali vai se criando feridas, vermelhidão, coceira. Então, pé diabético, uma grande problema de circulação também é outro problema muito grave e muito comum. Então, se a sua glicemia já passou dos 100 miligramas por decilitro, tá ali entre 100 e 125, você tem um pré-diabetes ali, ainda não desenvolveu diabetes, mas está com medo, fique atento aos sinais de que a doença pode estar evoluindo. Então, são eles: sede excessiva, cansaço, fome, aquela fome descontrolada, aquela fome absurda, vontade frequente de urinar, sim, isso pode estar ligado ao diabetes, visão embaçada, como a gente falou, e aumento bem expressivo do apetite. Então, fique atento aos sinais do diabetes. Mas se você está com pré-diabetes ou se a sua diabetes tipo 2 já está instalada, a sua glicemia já está acima dos 130, saiba que existem sim na natureza soluções naturais que podem não só retardar o problema, como reverter o problema. Mas a gente gosta aqui no Saúde Zen sempre de frisar o que é muito importante. Se você já faz uso de medicamentos para o diabetes, se você já faz uso de insulina, não faça o desmame sem um acompanhamento médico. Não faça nunca o desmame de forma repentina. Você vai precisar de um profissional de saúde para te ajudar a colocar essas soluções naturais ao mesmo tempo em que você vai retirando aos poucos a medicação. Hipoglicemia é muito sério, então faça mudanças que são muito bem-vindas, vai fazer uma baita diferença na sua saúde, mas faça isso com responsabilidade, que é isso que a gente prega aqui na Jollibee, tá bom? Combinado? Então, a fruta que eu trouxe aqui hoje, ela é bem famosa. Não é sempre que a gente encontra essa fruta aí na feira, tá? Mas ela é bem famosa e as folhas dela, se você encontrar um bom fornecedor, você encontra na internet muito facilmente, muito rapidamente, que são as folhas da graviola. Então vamos lá, o nome científico da graviola é Annona muricata. Eu vou colocar embaixo aqui para vocês. É sempre bom a gente saber o nome científico da planta, da fruta que a gente está procurando, para não errar na hora de fazer essa compra. Então vou colocar aqui na tela também a graviola para você lembrar dela. Não é a fruta do conde, mas é a mesma família ali, elas ficam todas meio parecidas. Ela tem uma casca verde, espinhosa, uma polpa branca e umas sementes grandes pretas. Lembrou, né, da graviola? Então tá, o sabor da graviola é agridoce. Por isso que muita gente usa para fazer picolé, geleia, muito famoso, né, nesses preparos. Do ponto de vista medicinal, toda a graviola é boa para nossa saúde. A polpa, a casca, a semente.
mas falando de diabetes, de controle do açúcar, a gente está falando das folhas da graviola. Então eu separei 2 estudos aqui que mostram o poder da folha de graviola no controle do açúcar no sangue. O primeiro foi realizado na Nigéria, então pegaram ratos diabéticos e injetaram extrato de graviola por 2 semanas. Aqueles que receberam o extrato tiveram níveis de açúcar 5 vezes menores que os que não receberam o extrato da graviola. A diferença é bem grande. Bom, e não é só na redução do açúcar no sangue que as folhas da graviola agem. Lembra que eu falei que quem tem diabetes tem muitos problemas associados, né? Problemas de circulação, problemas de infecção, problemas nos rins. Então, o extrato da graviola, ele também já se mostrou eficaz no tratamento do fígado. Olha isso, ele tem o poder de frear e tratar as lesões no fígado provocado pelo diabetes. Olha isso, gente. Esse outro estudo feito na Bahia, pela Universidade Federal da Bahia, mostrou que o extrato da graviola, ele protegeu as ilhotas de Langerhans. O que é isso? Então, é justamente a parte do nosso corpo responsável por criar a insulina, por produzir a insulina. Então, se a gente consome produtos naturais, alimentos, fitoterápicos, nutrientes que protejam essas ilhotas, a gente tem assim, meio caminho andado. E por que a gente precisa proteger essas ilhotas, né? Porque quando a gente está sobrecarregando muito o nosso pâncreas com excesso de açúcar, chega uma hora que ele fica estafado, ele não consegue mais produzir insulina. Então é por isso que a gente precisa estimular essa parte do nosso corpo que produz a insulina para que as coisas voltem a funcionar e a gente tenha uma redução do açúcar também. Então é bem importante. Então vamos lá para a gente aprender a fazer esse chá. Quem já decorou como faz a maioria dos chás que a gente fala aqui na Jolivine. Então é 1 colher de sobremesa de planta picada para cada xícara de chá. Muito importante não aumentar essa quantidade, seguir sempre a dose sugerida. Por quê? A gente não precisa fazer um chá forte para ter um resultado bom. Não é assim que funciona, tá? Então é a dose certa, para que ela não vire veneno, ela não pode ser exagerada, ela tem que ser na quantidade ideal, que é 1 colher de sobremesa para cada xícara de chá, e a gente pode utilizar até 3 xícaras ao dia, tá bom? Então, tem contraindicações? Sim. No caso da graviola, não deve ser usado por pacientes que tenham Parkinson ou pessoas que tenham Parkinson na família. Por quê? Porque o uso prolongado dessa planta pode causar uma redução na produção da dopamina, que é uma substância produzida no cérebro que é ausente nessas pessoas que têm Parkinson. Então, a dopamina fica deficiente em pessoas que têm Parkinson. Então, se a gente usa a nona muricata por um tempo prolongado, a gente pode ter uma leve redução na dopamina. Então, a gente não quer isso. Então, nesses casos. E nos casos que a gente sempre fala aqui, gestantes e lactantes não devem fazer uso de plantas sem falar com os médicos. A mesma coisa vale para crianças. Combinado? Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você conhecer outras formas naturais de combater o diabetes, tá bom? Manda esse vídeo para todo mundo. Pega o linkzinho ali no YouTube, joga no WhatsApp, manda para todo mundo que você quer que conheça essas informações muito preciosas. Hoje a gente deu aqui, vídeo completo, informações completas com estudo, com jeito de fazer o chá. Então, não perde tempo, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque aqui a gente dá a informação completa, tá bom? Então é isso, até semana que vem. Deixa aqui o seu comentário, clica no link da descrição para conhecer mais soluções naturais para combater o diabetes de maneira natural, sem efeitos colaterais, tá bom? Então até semana que vem. Tchau!